mas por esse núcleo estar no plural, então, consequentemente, o verbo tem que ficar no plural. Beleza, até aqui tudo bem. Agora, se eu falasse assim, ó, o aluno e o professor, então veja, a palavra aluno está no singular, a palavra professor está igualmente no singular. Ah, então beleza, professora, se é singular, então o verbo vai ficar no singular. Mas agora eu tenho 2 núcleos, então eu tenho que entender. Alguém disse lá, salve professora, salve, salve, Cris. Então agora eu tenho que entender que quando eu tenho 2 palavrinhas, né, aluno e professor, essas 2 palavras equivalem a um eles, é como se fossem eles chegaram. Então a regra geral de concordância verbal é essa. O verbo vai estabelecer relação de sintonia, de harmonia, de equilíbrio com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Quando eu tenho um só núcleo, que é o chamado sujeito simples, ele está no singular, o verbo fica no singular. Ele está no plural, o verbo fica no plural. Mas se eu tenho 2 ou mais núcleos, que é o chamado sujeito composto, consequentemente o verbo vai ficar no plural, né? Porque ele vai estabelecer concordância agora com mais de uma palavra. Então, o aluno e o professor chegaram. Eu tenho o núcleo aluno, eu tenho o núcleo professor, então é como se fossem eles chegaram. Então, beleza, a gente entendeu aqui a noção geral da concordância. Concordância é a relação de sintonia, de equilíbrio, de harmonia. No caso, a concordância verbal é o verbo que vai estabelecer essa relação. Com quem que o verbo estabelece essa relação? O verbo fica lá no predicado, estabelece essa relação com o núcleo ou com os núcleos ali do sujeito, que é o ser sobre quem contamos algo. Esta relação de sintonia que o verbo vai estabelecer com o sujeito, com os núcleos do sujeito, ela vai ser feita em número e ela vai ser feita também em pessoa. Atenção! Sabe aquela famosa expressão lá, nós vai, que todo mundo critica e fala, nossa, alguém fala nós vai é um absurdo, não sabe português. Verdade, assim, não verdade no sentido do preconceito linguístico, isso é uma coisa que a gente, né, condena, nós vivemos num mundo, graças a Deus, de equilíbrio, um mundo do politicamente correto, a gente não trabalha com relações preconceituosas, eu não posso julgar o outro. Às vezes a pessoa não tem a oportunidade de ir à escola, não tem a oportunidade de aprender, então como que ela vai seguir uma norma culta se ela não sabe nem o que é uma norma culta? Mas estamos falando aqui de situações de escolarização, situações em que tivemos acesso à informação e aprendemos a norma culta e precisamos demonstrar nos concursos o domínio dessa norma culta. Então, na norma culta, é realmente inadmissível a expressão nós vai. Por que ela é inadmissível? Vamos entender então. Porque faltou o equilíbrio, pessoal. Veja bem, nós, a expressão é plural. Nós representam, é uma ideia de mais de um. Vai é singular. Então, quando eu falo nós e falo um vai, faltou o equilíbrio, faltou a harmonia, faltou a concordância. Então, isso é concordância, é essa relação de equilíbrio, de sintonia, de harmonia. Por isso, eu não posso falar nós vai. Se nós é plural, o verbo tem que estar igualmente no plural. Então, o verbo vai estabelecer concordância de número, que é o singular e plural, com o núcleo do sujeito. Mas aí a pessoa fala, beleza, entendi, então por isso eu não posso mais falar nós vai. Então, a partir de agora, professora, eu vou falar que nós vão, né? Porque nós, plural, vão, plural. Beleza, tudo plural. Mas lembra que eu comecei a minha aula dizendo... Concordância é a relação de harmonia, de sintonia, de equilíbrio, feita sobre 3 aspectos. O aspecto do gênero, masculino e feminino, isso vai ser mais para concordância nominal. O aspecto do número, né, que é isso que estamos falando agora, de singular e de plural, mas também o aspecto da pessoa. Não adianta, gente, eu falar, por exemplo, nós vão, em que nós temos um nós, que é plural, e um vão, que é igualmente plural, então, aparentemente, eu tenho uma relação ali de sintonia no número, sendo que a palavrinha nós é de primeira pessoa gramatical, e o vão equivale a uma terceira pessoa, que seriam eles vão. Então, faltou agora a sintonia do mesmo jeito, que seria a sintonia de pessoa. Por isso, eu preciso entender que a relação de concordância, ela é feita sobre 3 aspectos, gênero, número e pessoa. Então, ao invés de eu falar um nós vão, que seria tudo plural, eu tenho que falar nós vamos. Porque nós, primeira pessoa, vamos igualmente primeira pessoa. Quando eu coloquei um vão ali, esse vão seria de terceira pessoa. Então, a regra geral de concordância verbal é isso. O verbo que fica no predicado, o predicado é tudo aquilo que nós contamos sobre o sujeito, ele estabelece relação de sintonia, de harmonia, de equilíbrio, de concordância, ele concorda em gênero, número e pessoa, no caso o verbo sobretudo aqui, número e pessoa, com o núcleo ou com os núcleos do sujeito. O sujeito é o ser sobre quem contamos algo. Essa, então, é a nossa regra geral de concordância verbal. Dentro disso, e acreditem, mesmo essa regra geral, ela cai sim, que as alunos pensam, a professora ficou falando ali, nós vai, nós vamos, isso não cai. Cai, claro que não dessa forma. É que as provas, às vezes, colocam um sujeito que vai se afastar. Aqui está o sujeito, na frase, aí que vem um monte de informação e que lá na frente vem o verbo. Então, a prova afasta o sujeito desse verbo, colocando um monte de expressão intercalada aqui, para tentar nos confundir. Não é porque o verbo se afastou. Então, se eu falasse assim, nós, durante muito tempo, por razões diversas, ficamos tristes.
Então, veja, não é porque eu coloquei isso aqui no meio do caminho, durante muito tempo, por razões diversas, que eu não vou mais falar o ficamos. Quem que ficamos? Fomos nós. Então, eu vou fazer a relação de concordância do mesmo jeito. Então, olha só, as provas cobram sim, galera. Isso aqui vale, inclusive, uma dica importante para a redação. Eu corrijo muita redação em que o pessoal não faz concordância quando vem com essas expressões intercaladas, afastando demais o sujeito do predicado, o sujeito do verbo. Tem que fazer a concordância do mesmo jeito. Então, nós ficamos tristes. Mesmo que eu vou colocar entre esse nós e esse ficamos, mesmo que eu vá intercalar expressões, a concordância vai ser feita. Então, nós, durante muito tempo, por razões diversas, ficamos muito tristes. Então, a gente faz a concordância do mesmo jeito, tá? Então, mesmo essa regra geral, ela cai sim. Mas, o que seria algo perigoso dentro dessa regra geral? Eu não vou nem dizer que é exceção. Não é exceção. É a regra geral do mesmo jeito. Mas é perigoso e que as provas adoram, porque os alunos ficam com bastante dúvida. São aquelas expressões, galera, que nós chamamos de expressões partitivas. Aquelas que dão ideia, por exemplo, quando eu falo assim, a maioria dos alunos, a maioria dos políticos. Então, a nossa tendência natural é jogar um verbo ali para o plural. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, a maioria dos alunos são felizes. E soou super bem, né? E a pessoa fala, perfeita essa concordância. Nem tudo que reluz é luz, né? Nem tudo que soa bem segue a norma culta, galera. E às vezes nem tudo que soa estranho infringe a norma culta. Então, veja bem. Quando eu falo que a maioria dos alunos, eu tenho que entender que a regra que a gente estudou agora, ela mandava concordar com o núcleo do sujeito. Nesta expressão, maioria dos alunos, atenção para o que eu vou dizer agora. O núcleo não é a palavrinha alunos. Por que não é, professora? Porque eu não estou falando de todos os alunos. Senão a frase seria, os alunos são felizes. Eu não estou falando de todos os alunos. A expressão tem valor partitivo. Eu estou falando de uma parte desses alunos, ainda que seja da maior parte, mas é apenas uma parte. Eu estou falando de a maioria dos alunos. Então, nessa expressão, a maioria dos alunos, galera, o núcleo não é a palavra alunos. O núcleo é a palavra maioria. E o que a gente aprendeu agora? Que na concordância verbal, o verbo estabelece relação de concordância com o núcleo do sujeito. Se o núcleo é a palavra maioria, olha o que eu vou te dizer agora. Tome nota, vale a pena registrar isso aí. A palavra maioria dá ideia de muita gente, mas a palavra é singular. Prova de que ela é singular é o artigo que está acompanhando essa palavrinha aí, a maioria. Então, a palavrinha maioria, ela é uma palavra singular e ela é uma palavra feminina. Olha o artigo feminino aí, a maioria. Então, ao invés de, pela norma culta, ao invés de eu falar que a maioria dos alunos são felizes, acredite, eu vou dizer que a maioria dos alunos é. Galera, a maioria dos alunos é. Porque quem que é? Não são todos os alunos, e sim a maioria que é. Então, muito cuidado com as expressões de valor partitivo. Eu não estou dizendo que isso é exceção à regra. Ela está seguindo fidedignamente, eu criei um neologismo aqui, ela está seguindo fielmente o nosso núcleo. Se o nosso núcleo, que é a palavrinha maioria, é uma palavra singular e feminina, o meu verbo vai ter que ficar no singular. E aí, a gente começa a concordância verbal, porque ela vai ser mais recorrente nas provas, mas como consequência dela vem a concordância nominal. Lembra que eu falei no início da aula que, tirando o verbo, todas as demais classes que sobram são nomes? Então, veja bem, quando a gente tem ali o adjetivo feliz, feliz é uma característica, um adjetivo, então ele está no grupo da concordância nominal, a regra geral de concordância nominal vai dizer que os adjetivos e demais classes nominais estabelecem concordância com o substantivo ao qual se referem. Então, nas classes nominais, o substantivo é o todo-poderoso, ele que vai mandar na concordância. Então, a regra geral de concordância nominal vai dizer que as classes nominais que sofrem flexão farão concordância com o substantivo. Então, a nossa palavrinha maioria é um substantivo singular e feminino. Então, eu vou dizer que a maioria dos alunos é, né, porque a palavra maioria é singular, feliz. Eu não vou dizer que são felizes, eu vou dizer que é feliz. A concordância nominal também será feita no singular, porque o adjetivo concorda com o substantivo ao qual se refere. Se o substantivo masculino, se o substantivo maioria é um substantivo singular, então a palavrinha feliz fica igualmente no singular. Isso vale também para o gênero. Eu comecei com a palavra feliz para não assustar tanto vocês, porque feliz é um adjetivo que não tem a flexão de masculino e feminino, né? A flexão de gênero. Mas vamos pegar uma frase como a maioria dos políticos. Eu vou falar uma frase triste, mas é a dura realidade do Brasil. Eu vou dizer que a maioria dos políticos é corrupta.
essa frase pode soar estranha, mas essa frase você, em hipótese alguma, nem sob tortura, você vai dizer que ela tem erro gramatical. Por quê? Quem que é algo? Não são todos os políticos. Eu sei que no Brasil nós temos vários casos, mas nós não podemos generalizar, né, gente? Dizer que todos os políticos, a gente tem esperança que tem gente honesta ali no meio, sim. Então eu não estou falando que todos os políticos são corruptos, eu estou falando da maioria. Então o núcleo aqui é a palavrinha maioria, que, como eu disse, além de ser singular, é feminina. Então meu adjetivo agora, atenção, atenção, vai ficar no feminino. A maioria dos políticos é tchan, 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 corrupta. Olha isso, galera. Então você vê uma frase como essa na sua prova, a maioria dos políticos é corrupta, e você fala, ai, tá errado, como assim corrupta? Eu tô falando de políticos. Não, você está falando da maioria, e a maioria é uma palavra que, além de ser singular, ela é feminina. Prova disso, como eu disse, é o artigo, a maioria. Então, a maioria dos políticos é corrupta. O verbo concorda com o núcleo do sujeito e o adjetivo concorda com o substantivo ao qual se refere. Esse adjetivo corrupto, essa característica de ser corrupto, pertence a quem? A maioria. Então, maioria é uma palavra feminina, então eu vou ter que dizer a maioria dos políticos é corrupta. Então, aqui a gente conseguiu trabalhar em um exemplo só, simultaneamente, a regra geral da concordância verbal e da concordância nominal. Esta é a regra geral, gente. Essa expressão não é exceção. Só que por ela ser uma expressão diferente, essa do valor partitivo, ela assusta muita gente erra. Então, qual é a concordância culta da expressão maioria, seja qual for a maioria dos políticos, a maioria dos alunos, a concordância vai ser feita com essa palavrinha maioria, tá? E aí a gente tem que perceber o seguinte, eu estou falando aqui da concordância culta, da concordância gramatical. Você, na sua prova discursiva, você na sua redação, e olha que a redação na Polícia Civil vai valer, né, tem um peso grande ali, aliás, redação tem peso em qualquer concurso, mas direcionando aqui 30 pontos, né, vai valer a redação na Polícia Civil. Então, você não pode correr o risco de denota por bobagem nos aspectos gramaticais de concordância, por exemplo. Então, fiquem atentos, porque na sua redação você vai usar única e exclusivamente a concordância gramatical, a concordância culta, a concordância formal. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês, reconhecer, assumir que, de fato, gente, existe uma concordância chamada de concordância atrativa. Concordância atrativa, galera, como o nome já diz, é quando o verbo, por força de atração, como se fosse um imã puxando ali para pertinho dele, ele acaba concordando com a palavra mais próxima. Então, a regra geral diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se ao invés de fazer a concordância com o núcleo do sujeito, eu fizer a concordância com a palavra mais próxima, essa concordância se chama atrativa. Então, eu não posso deixar de reconhecer que existe a possibilidade, sim, da concordância atrativa. Algumas gramáticas registram essa possibilidade. Ela é uma segunda possibilidade. Então, pensando na prova discursiva, você não vai usar nem sob tortura a segunda possibilidade. Você, enquanto autor de frase, e eu sugiro que vocês comecem a fazer isso já na oralidade, porque às vezes a gente pensa assim, eu estou numa situação informal, não tem problema eu falar descontraído. Realmente não tem problema. Mas aqui você pode criar aquele costume. Tem um ditado, eu não sei se ele é um ditado popular brasileiro ou se ele é só mineiro, então eu não sei se todos vocês conhecem. Talvez seja uma coisa mais regional lá em Minas. Mas a gente usa muito um ditado que diz assim, o uso do cachimbo é que deixa a boca torta. Esse ditado está dizendo que quando você tem um hábito muito forte, muito frequente, aquilo se torna automático no seu comportamento e você nem percebe que está fazendo. Então, tudo bem que nas situações de informalidade, de oralidade, não tem problema, nós temos uma linguagem mais leve, mais descontraída. Eu, que sou professora de português, a minha oralidade aqui, essa aula oral, é diferente se eu estivesse redigindo agora uma gramática, redigindo um livro, né? Então, a oralidade é mais descontraída mesmo. Mas se eu não usar na minha oralidade a concordância culta, a concordância gramatical, e me acostumar a usar muito a concordância atrativa, eu corro um sério risco de, sem perceber, usar a concordância atrativa na minha prova discursiva. E aí eu vou perder nota. Então, para a prova discursiva, você vai imaginar que só existe a concordância culta, que só existe a concordância gramatical. Você não vai usar a concordância atrativa. Mas, para a prova de múltipla escolha, embora na nossa banca, o FPR, nas provas do núcleo de concurso, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não vou dizer que nunca aconteceu, até porque
Eu moro em Curitiba há aproximadamente 6 anos, então não tem tanto tempo assim que eu faço análise das provas da UFPR, né? Eu tinha um hábito muito forte de trabalhar muito com as provas da UFMG. Então, eu não vou dizer que nunca aconteceu, mas eu posso dizer pra vocês que nesses últimos 5 anos em que eu direcionei o meu trabalho a analisar as provas da UFPR, sejam elas de concursos ou de vestibulares, eu nunca vi uma questão que tenha explorado a concordância atrativa. Então, eu estou falando nessa aula sobre a concordância atrativa apenas por desencargo de consciência